Olá, pessoal. Eu sou o Lucas. Esse é mais um vídeo do Letras na Rede. E hoje a gente está recebendo uma convidada super especial, a professora Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é professora, historiadora, cientista política. Professora, é um prazer receber a senhora no nosso canal. Prazer é todo meu, Lucas. E, bom, nos últimos vídeos a gente tem conversado sobre os poetas árcades brasileiros do século XVIII, sobre a Inconfidência Mineira, sobre o Iluminismo. E hoje a gente vai afunilar um pouco essa conversa sobre esse pessoal. E eu quero começar já fazendo a primeira pergunta para a professora, que é justamente sobre essa noção de arcadismo e Inconfidência Mineira. O que significa a gente dizer que os poetas mineiros do século XVIII, né, esses poetas árcades, são inconfidentes? O que significa, então, juntar essa inconfidência ou esse adjetivo inconfidente a esses poetas? Olha só, uma pergunta difícil, mas vamos ver se eu consigo me organizar. E qualquer coisa você faz a conexão cair se eu falar besteira, tá bom? Tá bem. A gente podia pensar, quer dizer, esses poetas, Cláudio Manuel, Tomás Antônio, Silva Alvarenga, eles estão vivendo uma situação muito, muito rara, porque eles são letrados, né? No século XVIII, estão aqui numa área colonial, então eles têm todo o conhecimento e todo o cosmopolitismo europeu e das ideias, e, ao mesmo tempo, eles estão vivendo a condição de colonos. Então, eles percebem, talvez, é a minha hipótese, eles percebem muito nitidamente que tem um descompasso entre, no caso, uma Minas que seria capaz de se autogerir, né? De ser soberana, né? E o conhecimento que eles adquiriram na Europa, estudando na Europa, a sensibilidade para a natureza, para o amor, para os afetos, que é própria da tópica do arcadismo, e essa condição de colonos, né? Então, eles percebem esse paradoxo, essa discrepância, e vão agir dentro disso. E aí eles se tornam, eu diria que eles não se tornam inconfidentes, eles se tornam conjurados, né? Ou seja, eles vão conspirar, eles vão organizar um movimento político, eles vão tirar as palavras dos livros e torná-las ação, né? Então, eles vão conjurar um movimento político para tornar as Minas soberanas, para tornar as Minas independentes, e eles trazem algumas ideias, isso eu acho muito bacana, como é que eles fizeram isso. Eles trazem algumas ideias de república, de liberdade, de pátria, de América, e colocam isso em circulação. Quer dizer, nós vamos encontrar ecos dos conjurados de Minas, ou da conjuração do Rio de Janeiro, lá na proclamação da República em Pernambuco, em 1817. Né? Então, eles põem em movimento as ideias. Ideia ninguém prende. A coroa portuguesa fica doida para segurar as ideias e não consegue. Né? Então, acho que, de um lado, é isso. Eu estou falando que são conjurados porque eles estão fazendo uma conspiração para fazer um movimento político. Inconfidência é o termo que a coroa usa. Tá? Então, eu diria que quando a gente fala inconfidente, a gente está dando uma força para a Dona Maria I e para a sentença dela. E quando a gente fala conjurados, é como eles se denominavam. Maquiavel diz que define conjuração como uma conspiração em nome da liberdade e em defesa da República. Então, eu acho que é exatamente o que esses poetas estão fazendo, né? Tirando a palavra dos livros e transformando em liberdade em ação. Excelente. É bem o caminho para o qual eu queria que a gente chegasse, pensar neles como conjurados, né? E não como inconfidentes, porque, afinal de contas, eles estavam ali dialogando e debatendo ideias, não só a literatura entre eles, né? Desses personagens mineiros, que a gente pode chamar assim também, nossos poetas, escritores, enfim, quais a gente pode destacar nesse movimento? E eu acho que a gente pode destacar, claro, Cláudio Manuel da Costa
eu acho que é o decano deles, né? E que fica o tempo todo. É muito legal essa coisa do Cláudio Manuel, de ficar tentando articular as pessoas na América Portuguesa, né? Então, ele tenta ser correspondente com uma sociedade literária em Salvador, ele fica tentando organizar pessoas para discutir, né? Para discutir. Então, acho que Cláudio, com certeza, Tomás Antônio Gonzaga, que tem uma poesia. A poesia do Tomás Antônio Gonzaga, talvez ele seja o poeta mais popular, né? É o que chegou mais perto de uma poesia que toca o coração de qualquer pessoa, né? A poesia do Cláudio Manuel, eu diria que é mais requintada no sentido de como que ele trabalha a tópica. E o Tomás Antônio Gonzaga vai no coração de quem está ouvindo, né? Um poeta que eu não saberia avaliar, Lucas. Eu não sei se ele ficou menor, porque ele tinha três gigantes do lado dele, né? Que é o Alvarenga. Mas o Alvarenga ele tem alguns poemas muito bonitos, principalmente chamando atenção para a questão do escravizado, da força do escravizado, da importância do escravizado. Embora ele não tenha a dimensão da abolição, nenhum deles tinha, né? Nenhum deles era abolicionista, eles trazem uma discussão sobre a força dos escravizados, a importância deles na colônia, que eu acho rara. E tem o poeta menos conhecido de todos, e que eu acho que é muito bacana, e a gente devia botar esse cara na boca de todo mundo, que é o Silva Alvarenga, o Manuel Inácio da Silva Alvarenga, que é de Minas, mas foi o líder de uma outra conjuração, que é a Conjuração do Rio de Janeiro. E que foi o cara, isso a gente não sabe, mas a primeira vez que se falou em democracia no Brasil, no sentido que nós usamos hoje, foi Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Ele que atualiza a noção de democracia, não mais como anarquia, como era usado na época, mas como uma forma, como o princípio da igualdade, como nós usamos hoje, né? E ele é um poeta bacana, muito bacana, esse Silva Alvarenga, porque ele cria uma utopia, a gente pode falar nela depois, mas eu acho que ele ele é filho de uma escravizada com um cara que tocava instrumento musical. E se você olhar a poesia dele, os rondós principalmente, você vai notar que tem uma certa melodia de serenata. E aí o Sérgio Buarque de Holanda fala que na origem da canção popular brasileira moderna você tem dois personagens, e um é o Silva Alvarenga. Ele é a matriz do que hoje a gente chamaria, ele é a matriz do Chico Buarque e do Caetano. Vamos logo resolver o problema, né? Então a poesia dele tem essa sonoridade da serenata que depois a gente vai encontrar na canção popular. É uma história, né? É uma história muito bacana pensar em como essa poesia vai ecoando nas gerações seguintes, embora o autor fique um pouco apagado no meio disso. Eu quero falar mais... a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a senhora tocou no ponto da escravidão. Eu acho que aí vem uma discussão interessante também, que a gente vê meio que nas bordas dessa discussão sobre a conjuração mineira, que é como a escravidão era tratada por esses conjurados, enfim. E aí minha pergunta vai ser, quais eram então as propostas que eles tinham? E a gente já sabe que eles não tocavam no tema da escravidão, né? Mas por não tocar, o que a gente pressupõe nesse posicionamento deles? Olha, eu acho que eles tocaram no tema da escravidão. Eu lembro que quando eu estava fazendo um livro, que é o Ser Republicano, eu conversei muito com um historiador, que eu acho que é o melhor, que é o Dr. Alberto da Costa e Silva, para tentar entender o que é que acontecia, qual era a imaginação desses personagens. E ele me chamou a atenção para uma coisa, que ele disse, olha, calça o sapato morto, quer dizer, pensa como eles estavam vivendo naquele momento. Você não tem no iluminismo a questão da abolição, né? Essa ainda não é
uma questão que esteja colocada, que esteja apontada, seja na Europa, seja na América e seja aqui, né? Seja na América do Norte, na Revolução Americana, e seja aqui. O que não quer dizer, ele falou, então vamos tentar. Agora, tenta ver como é que esses poetas estão enxergando os escravizados. O fato deles não terem o pensamento abolicionista não significa que eles não estejam pensando sobre essa questão. Aí eu fui ver nos versos, tanto de Tomás Antônio quanto de Alvarenga. Alvarenga é claro nos versos dele, né? Ele diz, olha, sem a força dos escravizados não tem Minas, né? Não tem a produção da riqueza que está aqui. E o Tomás Antônio Gonzaga faz uma sequência de versos em que ele chama atenção para a crueldade que estão sendo submetidos os escravizados, ele chama atenção para os quilombos, ele chama atenção para como é que qual o grau de violência que está sendo utilizado, não só nos escravizados, mas na captura e na destruição dos quilombos. Então, tem uma percepção, tem uma mudança de olhar, quer dizer, então, os escravizados se tornam visíveis, eu acho que essa é a primeira coisa, eles tratam da escravidão, dessa vez, como uma coisa visível, uma coisa que está à frente, qual que é a importância do trabalho, da produção da riqueza que está sendo gerada, né? E eles se dão conta da compaixão, eles colocam em cena o elemento da compaixão. Tá? Essas pessoas estão sendo submetidas à violência, né? Nos três você vai menos em Cláudio e muito em Tomás Antônio Gonzaga e em Alvarenga. Tem uma análise da Laura de Melo Souza sobre um poema do Alvarenga na questão da escravidão, que é muito, muito boa. A melhor análise que eu já li é da Laura para esse poema. Está naquele livro dela sobre os governadores de Minas, em que ela chama atenção para isso. Olha aqui, gente, tem um olhar aqui sobre a escravidão. Mudou. Esse povo está olhando de modo diferente. E isso pode ser importante para a gente pensar a formação de uma outra percepção e de uma cultura libertária. No momento da Conjuração Mineira, você vai ter uma discussão similar à que acontece na América Inglesa, com alguns conjurados defendendo que todos os escravizados que topassem lutar pela liberdade deixariam a condição de escravos, tá? O que é um ponto que foi colocado na Conjuração Mineira. E alguns economistas, o que hoje seriam os economistas, dizendo para eles assim, olha, mas presta atenção, porque como é que nós vamos fazer para extrair as riquezas de Minas sem o trabalho escravo? Então, você tem uma reunião nos Altos da Devassa que é muito incrível por causa disso, porque você tem essa discussão, todo mundo, então, que topar entrar, né? Porque você ia ter uma ação militar, você ia fechar as bocas de Minas, então quem topar lutar pela liberdade vai ganhar a liberdade. E os caras lá mais ligados à questão da produção dizem assim, mas e aí? Como é que a gente vai fazer? Né? Então, repara, se a gente vai à época, você vê ao mesmo tempo uma mudança de olhar, uma mudança na cultura, né? E há questões que são muito contemporâneas nossas hoje, né? O que é mais importante, a economia ou a liberdade? Tem gente que diz isso no Brasil hoje, né? É de uma atualidade incrível esse movimento, né? A senhora apontou bem a questão do debate. Está sendo legal mesmo, não tô falando bobagem, não, né? Não, de jeito nenhum. Mas a questão, como eu havia colocado a pergunta, mesmo se eles não debatiam a escravidão, na verdade, tangencialmente eles debatiam essa escravidão, mas não a questão da abolição dos escravos, né, justamente. Isso. Tem um artigo lindo também do Dr. Alberto da Costa e Silva, que ele publicou em Portugal, sobre como que o iluminismo começou a enxergar a escravidão, mas não se dava conta da abolição. Tá? Essa tensão entre esse momento de transição é importante para a gente poder nos posicionarmos, né? Entender o que eles estavam pensando.
Desculpa, eu te interrompi. Não. Só porque eu estava lembrando também nessa questão de discutir de alguma forma a condição do escravizado, nas cartas chilenas isso aparece também. Sim. E lembrando das cartas chilenas, então, eu queria pedir para a senhora talvez comentar um pouco sobre como funcionava essa circulação, ou o que a gente pode saber hoje, né, de como funcionava a circulação das cartas chilenas como um texto crítico e, enfim. E as cartas chilenas, até hoje, a gente não sabe com certeza quem é o autor, né? Nós atribuímos a Tomás Antônio Gonzaga. Eu imagino que teve ali uma demão, um concerto, porque pensa aqueles serões em que eles sentavam para discutir poesia e política, né? Tomás Antônio Gonzaga fez as cartas, Cláudio Manuel deve ter dado palpite ali, né? Alvarenga deve ter dado palpite ali, porque tem uns traços ali que eu acho que podem vir certamente do Cláudio Manuel. Então, eu gosto de ficar imaginando, fico pensando, então os caras lá no meio do serão, discutindo poesia, não, esse verso está ruim, mexe aqui, né? Isso eu acho que tem a ver com as cartas chilenas. E o fato de ser um panfleto, no sentido forte do termo, quer dizer, a linguagem, o panfleto no século XVIII e no século XIX, até o século XX, funciona como a linguagem política mais eficiente das revoluções, né? Então, você vai ter, na Revolução Inglesa, de 1640, o uso dos panfletos, na americana, na francesa, menos, e as cartas chilenas talvez sejam o nosso grande panfleto para trazer a discussão, inclusive, da corrupção. E se você pensar, Lucas, a primeira vez que se discute a corrupção, não apenas de um governador, mas entranhada dentro da máquina do Estado português, é nas cartas chilenas. A grande denúncia, né, não é que o império é corrupto, não é o governador. Então, é o oposto do que a gente viu hoje. Quer dizer, hoje se faz uma discussão sobre a corrupção moralista, no sentido de dizer assim, fulano é corrupto, então se a gente pegar fulano, a gente acaba com a corrupção, né? Que é o viés lavajatista, o denista da corrupção. Quer dizer, você mobiliza a corrupção com uma pegada fortemente moralista. Basta você tirar aquela pessoa e isso está resolvido. É claro que não está resolvido e é claro que isso serve a outro tipo de propósito. O que é legal nas cartas chilenas é que a denúncia à corrupção é política. Então, ele está dizendo, não adianta eu tirar o governador porque a corrupção está dentro da máquina do Estado. Essa é a novidade. Quer dizer, as cartas chilenas, eu sugiro que algumas pessoas lá em Curitiba e algumas pessoas que defendem essa ideia de uma corrupção vinculada às pessoas leiam as cartas chilenas, porque eles vão mostrar que a discussão da corrupção é política e que se a gente não entender esse mecanismo dentro do Estado, funcionando dentro do Estado, nós não vamos conseguir criar defesas eficientes contra eles. Isso está sendo dito no século XVIII, né? Por 3 poetas, talvez. Eu acho que valia muito a pena reler as cartas chilenas e entender do que se está falando, o tamanho da denúncia que está sendo colocada ali, né? A senhora destacou também a importância dessa circulação panfletária das cartas chilenas, né? Que, na verdade, a gente tem que levar em conta que a própria circulação não só de ideias, mas, enfim, de livros e de textos e bilhetes, enfim, nessa colônia era muito limitada também pela coroa portuguesa. Né? Mais ou menos, porque, por exemplo, deixa eu te contar uma história aí, eu acho que essa não tem a ver com os poetas, mas deixa eu te contar porque ela é bacana e ajuda a gente a entender. Você tem 2 estudantes dessa turma dos conjurados de Minas que saem de Coimbra e trazem para o Brasil a Constituição da Confederação Americana, né? O compilado. Então, é um livrinho,
é um livrinho que eu achava que devia ser um livro maravilhoso. Não, é um livrinho clandestino. Ele foi impresso clandestinamente na França. Ele é pequenininho para você guardar dentro do bolso, né? E eles trazem 2 exemplares e driblam a censura. E quando desembarca no Rio de Janeiro, ele encontra com o Tiradentes e dá para o Tiradentes um exemplar, que é o que o Tiradentes usava, tirava do bolso e nos comícios e tal. E o outro exemplar vai para Cláudio Manuel da Costa, chega em Vila Rica, vai para a mão do Cláudio Manuel da Costa, que estava era um dos encarregados de fazer a Constituição da República, no caso da Conjuração ganhar. Aí, quando vem a repressão, né, esse livro que está com o Tiradentes existe até hoje, está lá no museu, ele tem uma história própria, que também parece ficção, mas... e o outro sumiu, tá? E a hipótese é que ele foi destruído na hora que o embuçado avisa que a tropa está chegando, o Cláudio Manuel da Costa queima um monte de coisa e esse livro teria sido queimado. Então, essa foi a hipótese, aparece no livro do Maxwell, eu falei que, então queimou e tal. Até que um outro historiador, o Evaldo Cabral, mandou eu estudar, tá? E me falou, estuda direito, não é isso não. Aí, bom, resumindo a história lá, que o Evaldo tem razão. 30 anos depois, né? Esse livro, um livro igualzinho a esse, igualzinho ao que tinha sumido, aparece em Pernambuco, na Revolução de 1817, na mão de um sujeito que está comandando a tomada do Forte do Brum e é um dos líderes da Revolução, um dos líderes que vai fazer, inclusive, a Constituição da República em 1817. Esse sujeito chama Tomás Bustamante e ele era mineiro. Ele veio com os estudantes de Coimbra. Ele era amigo do Cláudio Manuel da Costa. Ele foge de Vila Rica na hora que chega a tropa. Vai para o Rio de Janeiro e desaparece. E reaparece em Pernambuco com esse livro na mão. Olha como é que as ideias circulam. Entendeu? Eu achei essa história, parece ficção, né? Parece ficção, mas é uma história fantástica e totalmente plausível se a gente pensar na forma clandestina, entre aspas, né? Clandestina para a coroa, mas eles estavam fazendo circular essa ideia. E o Bustamante é um livro igualzinho, quer dizer, não custava os pernambucanos terem guardado esse livro, entendeu? Não custava nada. Eu não sei se guardaram. Assim que acabar a pandemia, eu preciso pesquisar isso. Mas tudo indica que o Cláudio Manuel da Costa deu o livro para o amigo dele. Esse amigo dele está na franja da Conjuração, mas era de Coimbra, chegou com os estudantes, era advogado. Ele vai para o Rio de Janeiro, começa a ver que ele está sendo perseguido no Rio de Janeiro, ele some. E aí ele reaparece comandando a tomada do Forte do Brum. E com o livro na mão e querendo fazer uma Constituição. A chance de ser o mesmo livro é altíssima, né? Então, é uma coisa incrível você pensar nesse processo de circulação. Uma outra coisa que eu fiquei impressionada que aconteceu com Cláudio Manuel da Costa é que você tem uma reunião da Conjuração Mineira e eles resolvem fazer uma bandeira. E aí o Cláudio Manuel da Costa propõe uma bandeira que ele perde na votação, digamos assim, mas ele propõe uma bandeira que é o gênio da Terra, o gênio da América, libertando a América, e embaixo um dístico, aquele que dá a vida, dá a liberdade. Esse é o início de um panfleto famoso do Algernon Sidney, da Revolução de 1640, que chegou na Revolução Americana, virou o brasão do Thomas Jefferson, e o Cláudio Manuel da Costa trouxe para a primeira bandeira de Minas. Olha como é que as ideias circularam. De 1640, a Conjuração Mineira. Também parece ficção, né? O pessoal que estiver vendo vai falar assim, essa moça está inventando essa história. Não estou, eu tenho provas. Eu lembrei agora, parece ficção mesmo, me parece às vezes uma anedota no meio da história, mas, enfim, acho que ajuda a construir também. Eu lembrei que no Ser Republicano no Brasil Colônia tem uma parte que a senhora está contando de como o Maciel seria um braço desse movimento mineiro na Europa, enquanto ainda era estudante na Europa, né?
e ele devia encontrar o Thomas Jefferson, que era embaixador das colônias dos Estados Unidos, enfim, na França. E aí a senhora conta sobre como ele gostava de comer e gostava de vinhos, enfim, que carregava um escravo consigo, e que aí é que ele levou a batata frita para os Estados Unidos, né? Ou seja, é uma coisa fantástica, mas está no meio da história. Está no meio da história, está no meio da história. A senhora chegou a citar agora o Tiradentes. Eu acho que essa também é uma figura importante, talvez, no meio desse movimento, porque é ele que acaba sendo alçado a um feriado nacional que a gente tem, por exemplo, né? O Dia de Tiradentes. Por que a gente pensa hoje, ou o que aconteceu no meio dessa história, para que a gente tenha o Tiradentes como esse mártir nacional e não os poetas mineiros, como Cláudio ou Tomás, por exemplo? Olha, porque acho que o Cláudio Manuel explica isso. Ele diz que o Tiradentes, e eu concordo, porque quem faz a disseminação de ideias é o Tiradentes. O Tiradentes é o Tiradentes é a internet deles, entendeu? Porque ele conhece os caminhos de Minas. Eu acho ele era um cara meio fanfarrão, meio tocava música, né? Tocava viola de arame, frequentava as pousadias, as casas de prostituição, as tabernas, andava pelas Minas, porque ele comandava a tropa do Caminho Novo, né? Então, ele tinha uma vantagem que eu acho que faz toda a diferença, que é, imagina sentir dor de dente no século XVIII, né? E o Tiradentes tinha uma grande habilidade, não só para arrancar o dente com menos dor, como com as ervas, porque ele tem um primo que é um padre e que está no Rio de Janeiro e que tem um conhecimento da fauna e que ensina ele a lidar com qual planta que amortece, qual planta que cura febre, essas coisas. Então, ele diz isso nos Autos da Devassa: eu sou bom de curar, né? Aí ele entra em qualquer lugar. Então, ele transita desde a elite até os setores populares. Tem um documento que eu encontrei, que a Júnia Furtado encontrou e eu usei, de uma carta de um sujeito que viaja com Tiradentes. E ele vai ficando impressionado. Ele diz, olha, as pessoas saem, cumprimentam, pedem ajuda. Então, ele tem uma capacidade de circulação, né, que faz com que ele seja o grande difusor das ideias de liberdade e da conjuração mineira. Então, eu suponho que é por isso, inclusive, que ele vai ser condenado à morte. Não é porque ele é o mais pobre, é porque ele é o mais perigoso, né? É por isso que eles vão matar o Tiradentes, senão o Tomás Antônio Gonzaga. Quem oferece perigo, porque circula em todos os setores da colônia, é o Tiradentes. A República, quando ela se apropria da figura do Tiradentes, lá na proclamação da República, quando se começa a criar uma cultura republicana, eu acho que tem muito a ver com os versos do Castro Alves, dos poetas românticos, que começaram como o Tiradentes foi o único que foi enforcado, eles criaram uma idealização do Tiradentes, né? E aí eu acho que isso teve a ver com esse Tiradentes meio que não é o nosso Tiradentes, digamos assim, né? O nosso Tiradentes é o corta-vento, como dizia o Cláudio Manuel da Costa. É aquele que leva as ideias de liberdade e é perigoso por isso. O Tiradentes que foi apropriado pela República é um Tiradentes vitimizado, né? Meio Cristo, meio com aquele cabelo, né? Então, mas eu tenho a impressão que por essas duas coisas, a República porque criou a ideia de que ele foi o único porque ele era o cara menos... ele não pertencia às camadas, né, ao extrato dos proprietários da colônia. E criou-se um Tiradentes meio vítima, né? Porque foi o único que sofreu a morte. Mas, por outro lado, talvez esse não é o Tiradentes. Esse é o Tiradentes apropriado. O Tiradentes mesmo
é aquele que andava pelas Minas, nas casas de prostituição, nas tabernas, fazendo discurso, às vezes levando vaia, como levou uma vaia no Rio de Janeiro, aí xingou os cariocas até, porque ele fez um discurso lá, os cariocas deram uma vaia nele, em pleno teatro, e ele ficou possesso com os cariocas, chamou eles todos de covarde. Então, você tem um personagem muito mais rico e muito mais próximo de nós do que esse Tiradentes que aparece no 21 de abril. Acho que a gente podia... Uma coisa que eu acho que os historiadores podiam fazer nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo é trazer de volta... A gente deveria retomar a história de onde Tiradentes e Frei Caneca pararam hoje no Brasil. É a minha proposta. Então, vamos trazer de volta essa figura tão interessante como era a figura do Tiradentes, mulherengo, meio fanfarrão. Eu acho que nós vamos gostar desse personagem. Eu particularmente gosto muito. A senhora deve conhecer a biografia do Tiradentes feita pelo Lucas Figueiredo, né? Lucas Figueiredo, E ele fala também, que a senhora falou há pouco, sobre o Tiradentes também possuir uma cópia daquela coletânea que era, enfim, que tinha a Constituição norte-americana, né? Enfim. Sim. E aí a gente pode incluir também, de alguma forma, acho que vai ser talvez a minha última pergunta, o Tiradentes nesse círculo de letrados, de alguma forma. Ele não é letrado da mesma forma que os outros que estudaram na Europa, mas ele tem acesso a essa cultura escrita, de alguma forma. Né? Sim, mas mais do que isso, eu acho que ele é o nosso letrado porque ele consegue transformar aquilo que os nossos poetas estão falando numa determinada linguagem, ele consegue tornar isso acessível a qualquer setor da população, entendeu? Ele transforma as palavras. Então, quando ele faz os comícios e quando ele discute assim, olha, nós vamos criar nas Minas uma república florente, tá? Que vai florescer. Então, se a gente pega as falas do Tiradentes, se a gente volta a elas, você vai, sabe, a coroa portuguesa está sugando isso aqui igual uma esponja, né? Então, ele traz as ideias, ele coloca as ideias acessíveis a serem pensadas por qualquer setor da população. E isso é uma coisa muito incrível que ele faz. A mesma coisa que o Tomás Antônio Gonzaga faz na poesia, que é fazer uma poesia acessível, né? Às pessoas, e daí a popularidade dele, né? E aí ele introduz uma coisa que a gente esqueceu nas cartas chilenas, ele introduz a descrição, né, da cidade, ele introduz no arcadismo as tavernas fedorentas de Vila Rica, o cara que está pedindo esmola na rua. Então, entre os pastores da Arcádia, entra a paisagem das Minas, né? Então, do mesmo jeito que o Tomás Antônio faz isso, o Tiradentes faz isso com as ideias. E aí eu concordo com você que que ele talvez seja o nosso letrado que faz esse trânsito. E o Inácio da Silva Alvarenga, ele introduz na poesia os bichos do Brasil. Então, você está no meio do arcadismo, no meio dos montes, com os pastores, as ovelhas, aí vem cobra, morcego, onça, e muitos beija-flores. Olha que coisa mais legal, né? Então, tem todos três Tiradentes, Tomás Antônio e o Silva Alvarenga, eles fazem um cruzamento e não sei, o povo da literatura sabe falar isso melhor do que eu, mas como é que eles tingem, né, de Brasil, né, o arcadismo e como é que eles fazem as ideias se movimentarem entre os diferentes setores da população. Eles valem muito a pena, eu acho. Eles são muito legais. Acho que principalmente essa figura do Tiradentes como deixando a informação mais acessível, né? Uhum. Talvez seja o grande desafio, inclusive hoje em dia, permanente para quem está na academia, por exemplo, na universidade, enfim, como simplificar esse discurso e tornar ele mais acessível
para a população em geral. Sem perder a densidade. Tiradentes não perdia a densidade do que era importante, né? Então, ele conseguia explicar para as pessoas a importância da república, ou da liberdade, ou da soberania, sem perder o conteúdo, nem a densidade, mas de uma forma que todos eram capazes de entender e formar opinião. É isso que é mais uma coisa que eu acho que a gente devia aprender com Tiradentes. Como fazer isso. Com ele e também com nossos letrados, como você destacou, Tomás, Silva Alvarenga, enfim. Professora, muito obrigado pela conversa, foi um prazer recebê-la aqui hoje. Acho que o tempo passou rápido, aprendemos muito, eu aprendi muito, acho que o pessoal também vai aprender muito com essa nossa conversa. E nós estamos combinados, você toma de Minas a estrada assim que o vírus der um refresco, tá bom? Pode deixar. Muito obrigado, professora. Um beijo para você. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!